que aproximar-se o que vai ser ordenado diácono, Frei Renan Maria Barros de Lima. Presente. Reverendíssimo Pai, a Santa Igreja pede que ordenes para a função de diácono este nosso irmão. Frei Paulo, sendo superior provincial, conhece seus trajes, também conhece o nosso irmão, o Frei Renan. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus, ouvido os responsáveis, os formadores que o acompanharam durante a etapa de formação, consultado o meu conselho provincial, dou testemunho de que ele foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão Renan para a ordem do diaconato. Graças a Deus. Glória a Cristo. Irmãos e irmãs, estamos nos encaminhando para celebrar o quarto domingo após a Páscoa, conhecido como o Domingo do Bom Pastor. De fato, o Evangelho nos fala do pastor que é Jesus, aquele que conhece as ovelhas e que as ovelhas o escutam, o seguem, fazem a sua vontade, e ele dá a vida pelas ovelhas. No contexto desse evangelho capítulo de João, nós sabemos que Jesus diz: eu sou o bom pastor, sou a porta das ovelhas. Não sou como os mercenários que, quando chegam os inimigos configurados como lobos que atacam as ovelhas, os mercenários fogem. Mas ele, que é o bom pastor, enfrenta o lobo, dá a vida, derrama seu sangue. Portanto, é o bom pastor. E nós, como discípulos e discípulas do bom pastor, queremos realmente acolher no nosso coração. Que ele seja realmente aquele que nos conduz. Precisamos conhecê-lo, precisamos amá-lo, imitar a sua coragem, a sua atitude de serviço, de entrega, de doar sua vida, mesmo que ele tenha o poder de retomá-la, ele atua conscientemente, livremente, porque ele sabe que as ovelhas também não são suas, são dom do Pai. Então vocês veem em toda esta forma de entrosamento de pensamentos, de atitudes, que se realiza a missão de Jesus. Ele é aquele que o Pai enviou, e ele não contradiz nunca a vontade do Pai. Ele e o Pai somos um. Então ele e o Pai, este sentimento afetivo, de entendimento, de uma conspiração de vontade, de atitudes, que Jesus mesmo, diante da dor, diante do sofrimento, diante da morte, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, este é o bom pastor. Então, eu quero me alegrar com os pastores que aqui estão. Quero lembrar, em primeiro lugar, o pastor desta arquidiocese, querido Dom Moacir,
seus bispos auxiliares, os párocos desta arquidiocese, que está o Frei Valdir, que é pároco de uma comunidade, uma paróquia grande dessa arquidiocese. Aqui estão os párocos, alguns da província de São Peregrino, os servos de Maria, e temos o Frei Gilson, pároco desta paróquia, temos o Frei Antônio, que está lá longe, no estado do Acre, pároco de São Peregrino, um santuário dedicado a um grande santo da ordem dos servos de Maria. Temos a presença de Frei Paulo, que neste momento também é pároco da Igreja Paróquia do Senhor das Dores, do Rio de Janeiro. E assim vamos lembrar os demais, nossos irmãos confrades da ordem, que justamente têm esta missão do bom pastor. Temos os vigários paroquiais também, que têm esta mesma missão de ser bons pastores, de ser bons imitadores de Jesus, o bom pastor. E também temos as ovelhas, que precisam também se sentirem afetivamente e efetivamente unidas aos seus pastores, aos párocos, vigários paroquiais. E temos também o nosso querido irmão Corradinho, o Osmar, diácono, desta arquidiocese. Então não podemos esquecer nunca esses nossos irmãos que têm esta missão do bom pastor, que não é uma caricatura do bom pastor, mas é o bom pastor dos nossos dias, pela sua dedicação, pela sua consciência de uma missão recebida, como Jesus disse: estas ovelhas são dadas pelo meu Pai, é um dom do Pai. Assim também vocês são os dons, como ovelhas dadas aos nossos pastores, pelo Deus, pelo Pai. Então vocês veem, deve se estabelecer este vínculo afetivo, de diálogo, de confiança, de interesse, porque os padres, os pastores, vigários paroquiais, às vezes também outras pessoas que com eles fazem este serviço de acolhida, fica na porta da igreja. Não é assim um esnobismo, é uma manifestação justamente desta atitude de se acolher mutuamente, de sermos pastores, de acolhermos as ovelhas, irmãos e irmãs que se sentem amados, amadas pelos seus pastores. Então é preciso despertar em nós, meus irmãos, esta realidade que falta muito. Acho que falta bastante esta realidade de sentir-se ovelhas que seguem o pastor, que escuta o pastor, que acolhe o pastor. E também às vezes os pastores se sentem distantes de suas ovelhas. É impossível então que haja um rebanho. O rebanho precisa que tenha os sujeitos desse rebanho, que são as ovelhas, que são os irmãos, as irmãs, filhos e filhas de Deus, numa comunidade paroquial, numa outra comunidade que está em comunhão íntima com a paróquia. Então, este sentimento, por isso que a igreja dá uma grande solenidade às ordens, aos ministérios que ela entrega aos seus ministros. Então hoje estamos aqui felizes, agradecidos a Deus por nosso irmão Renato, que vai receber este dom pela ação do Espírito Santo, pela imposição das mãos do bispo, este dom de ser servidor da comunidade, não servidor qualquer, às vezes até diríamos meio vulgar, mas um servidor escolhido pela ação do Espírito Santo, como foi escolhido Estevão, o grande mártir de Jerusalém, repleto do Espírito Santo, do poder de Deus, que enfrentou todo o sinédrio, enfrentou uma grande multidão que tinha testemunhas falsas que o acusavam disso, daquilo. Ele firme em pé diante do Senhor, que ele disse que via a Jesus sentado à direita do Pai, dos céus abertos. E aquilo foi somente a gota de água que levou
aos seus opositores, a arrancá-lo daí, a levá-lo lá fora e apedrejá-lo até a morte. Então vocês veem o diácono que se coloca a serviço do Senhor, nesta atitude realmente, não de dono, mas de quem escuta, de quem serve. Como Jesus, o que fez na última ceia? Se cingiu de uma toalha e pegou uma bacia de água e lavou os pés dos apóstolos. Não foi uma encenação, como às vezes acontece em todas as nossas comunidades. O pessoal vê, mas não entende. Alguns riem, alguns acham que aquilo é, sei lá o quê, é uma coisa séria. Jesus fez seriamente, ajoelhou-se diante de cada um dos apóstolos e lavou-lhes os pés, até as Judas que ainda estavam presentes, sabendo que iria traindo, e teve aquela descaragem, aquela ousadia de ir diante de Jesus para que ele lavasse os pés. Então vocês veem esta atitude de servir com amor, servir com dedicação. Então o diácono não vive mais para si, vive para o Senhor, vive para a sua igreja como a serviço da mãe, a igreja é nossa mãe, todos nós a amamos, a servimos, a defendemos, a testemunhamos na sua maternidade que nos deu a vida nova, de filhos e filhas de Deus pelo batismo. Então o diácono faz isso também. Tem como um dos ofícios dele batizar, presenciar a santificação dos casamentos, confortar na hora, diríamos assim, de uma grande encruzilhada como é o momento da morte, da sepultura, como diz os Atos dos Apóstolos, enxugar as lágrimas de quem chora. Então o diácono tem que fazer isso também, confortar, consolar essas pessoas. Você vê que atividade maravilhosa, atividade consoladora, humana e divinizada. Não é só humana, mas é a força do Espírito Santo, da graça divina. Por isso que vamos impor as mãos ao nosso querido irmão Frei Renan, porque este gesto, desde os princípios, primeiro momento da igreja, justamente consta nos Atos dos Apóstolos, também que o primeiro momento dessa imposição das mãos foi aos diáconos, aos 7 diáconos. Os apóstolos que escolheram estes 7 homens e impuseram essas mãos para que se tornassem servidores, proclamadores da palavra, portanto, testemunhas da paixão, morte e ressurreição de Cristo e da vivência da igreja, e no mesmo tempo o serviço ao altar, a Eucaristia, servindo ao bispo, servindo ao quem preside, ao presbítero que preside a Eucaristia, e servindo toda a comunidade. Então vocês veem, a igreja tem esta criatividade, tem esta vitalidade. Então, nos sacramentos a gente vê isso em todos eles: batismo, crisma, Eucaristia, ordenação, mesmo no momento de angústia, da unção dos enfermos também, é um momento de alegria, de paz, de esperança, porque justamente é o sacramento que perdoa os pecados, que dá um sentimento novo à pessoa. É assim o perdão dos pecados pelo sacramento da misericórdia, da penitência, do perdão, a santidade do matrimônio, a ordem do bispo, do presbítero, do diácono. Então você vê que a riqueza que a nossa mãe nos oferece, e nós ficamos assim tão indiferentes. Logo quando a gente não falar essas coisas, logo se cansa, começa a olhar para cá, se desinteressa, mas que é cristão, você é. Se não lhe interessa aquilo que é o sentido intrínseco, isto é, que desabrocha do interior, de sua vontade, de sua escolha, de sua opção, que é ser discípula de Jesus, de valorizar aquilo que Jesus faz como o dom de si. Então, o dom da Eucaristia, que o diácono vai distribuindo, vai levando aos enfermos, vai distribuindo na comunidade. O dom do batismo, que o diácono justamente administra solenemente,
com autorização justamente que lhe vem do sacramento, do diaconato. Então, esse espírito de serviço que ele deve passar para a igreja. Nós temos o testemunho dos documentos mais antigos da igreja, como a Didaquê, Didastália dos Apóstolos, a tradição dos apóstolos, Santo Hipólito, etc., dos santos bispos mártires que conheceram os apóstolos, ou pelo menos os seus diretos sucessores, como Santo Inácio de Antioquia, que sucedeu a Pedro na cátedra de Antioquia, São Policarpo e outros que falam justamente, o apóstolo Paulo também, em vários momentos das suas cartas, fala do diácono. Então, o que ele diz? Tem este documento justamente da Didascália, do ensinamento dos apóstolos, fala que o diácono deve ser os olhos, o ouvido, a boca e o coração do bispo. Por quê? Porque justamente ele vive para o bispo, vive para servir ao bispo, não como um lacaio, mas como um servidor, intimamente a ele unido justamente para o serviço da igreja. Todos nós estamos a serviço da igreja. O pai e a mãe que, de uma maneira consciente, responsável, ele e ela, na concepção, na geração dos seus filhos, doam esses filhos a Deus pelo batismo, fazem deles uma nova criatura e depois os educam, momento por momento, para o Cristo, a educação da fé. Então este é um serviço, é um ministério, não é ordenado como este do bispo, do padre, do diácono, mas tem a força do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, é que nós não temos ainda essa consciência da ação em nós do Espírito Santo. Pouco invocamos, temos ainda, sei lá, os sentimos, não é? Então precisamos fazer essas passagens de degrau para outro, subir ao encontro do Senhor que vem até nós. Então, nós cumprimentamos muito nosso querido irmão Frei Renan, né? Que justamente fez essa opção. Né? Ele foi dito que é mestre em teologia. Ele estudou tantos anos, fez pesquisas, enfrentou bancas de exames, etc., não para ter um título. Quantos de nós têm títulos e não faz nada, nem faz caso deles, mas justamente para servir melhor a igreja, ao povo de Deus, para conhecer melhor a Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Como diz Paulo na carta aos Filipenses, para mim, tudo que eu tinha antes, que era grande coisa, fariseu, discípulo de Gamaliel, fanático da palavra de Deus, todos aqueles valores que ele tinha, tanto que perseguia a igreja por causa disso. Agora, para mim, isso tudo é lixo. Por quê? Porque descobri a sublimidade do conhecimento de Cristo e da sua ressurreição. E também eu quero me igualar a Ele os seus sofrimentos. Então vocês veem que identificação, ele chega a dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado para o mundo como Cristo se crucificou por mim. Então vocês veem todos estes sentimentos de um grande valor psicológico, porque na psicologia o sentimento tem seu valor, mas é preciso que estes sentimentos sejam informados, sejam consagrados, sejam impregnados pela fé, por esta opção que nós fazemos de Jesus Cristo. Por isso que hoje nós somos recomendados insistentemente que vamos às fontes da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Hoje, essa noite eu vim viajando desde ontem à noite de Volta Redonda até aqui, no ônibus lá em Itapemirim, essa empresa que anda por todo o Brasil, né? Então, atrás de cada poltrona estava escrito: leia o Globo, porque você, informado bem pelas notícias, aonde você vai, poderá
transmitir esta notícia e perceberá a grande diferença. O que é esta diferença? Também a diferença de que está informado e que não está. Se você não sabe nada, não transmite nada. Se você não experimentou nada pelo conhecimento e pela ação, não transmite nada. Então, se a Globo, se a Ida Pemerini justamente faz a propaganda do Globo, deve ter um interesse, não é? Em todas as poltronas, seus olhos, está escrito isso aí. Esse é humano. Você vê como humano ele deve motivar também para o divino. O que deveríamos dizer diante disso? Leia a Sagrada Escritura, como diz São Jerônimo e tantos santos padres da igreja. Leia a Sagrada Escritura, porque quem não conhece Jesus, a Sagrada Escritura não conhece Jesus Cristo, diz São Jerônimo. E no mesmo tempo, leia a Sagrada Escritura, porque ela é alimento, é a mesa da palavra. Você que está diante de comungar o Cristo carne, o Cristo sacramento da Eucaristia, se você não se preparou, se você não tem no seu coração esta riqueza, esta exuberância da palavra de Deus. Por isso que a gente vai lá comungar de qualquer jeito, passa, pega aquela partícula como se fosse um passarinho que está voando, não sei o quê. Nós temos que ter uma atitude realmente de consciência, estar na presença do Senhor, não para ter medo de Deus, que não tem medo a ninguém, mas que ama a todos, que quer felizes todos, que quer libertar a todos, e nos dá esses presentes, esses valores, como a Eucaristia. Então, a sua palavra, não passe dias durante a sua vida, durante a semana, não passe um dia sem ler a palavra de Deus. Ah, mas não dá tempo. Mentira. Você tem tempo para tudo. Deus, para Deus. Isso é muito perigoso. Não ter tempo para Deus. E quando a gente quer ter tempo, não dá mais. Já é tarde. Então, meus amados irmãos, o diácono é chamado a fazer tudo isso, a motivar o conhecimento de Cristo, da catequese, Sagrada Escritura. Nós temos um grande diácono do século IV no Oriente, que é o diácono, como se chama? Efrem. O diácono Efrem, que instituiu a grande escola de Edessa, escola de catequese. Tanto que ele foi proclamado pela igreja doutor da igreja, diácono doutor da igreja, mestre, ele será doutor. Então, vocês veem esta preocupação, meus irmãos, escutar o diácono, valorizar o diácono, não apenas como uma bela festa. Isso passa, amanhã já é outro dia, mas ele será sempre diácono. Ele será sempre aquele que deve suscitar em si mesmo este amor a Jesus Cristo e aos outros, pela palavra, pelo exemplo, então ser ouvido, né, olhar a boca, o coração, a alma do bispo, do prior provincial, da sua comunidade, do seu povo que está servindo. Então, recebo muito pelos diáconos, né? Aqui em Curitiba, na Diocese de ter muitos, entre os quais o nosso querido irmão Osmar Corradim, e terá outros, e também os diáconos que teremos na ordem, né? Aqui na província de São Peregrino, província brasileira, além dele, terão outros, no andar do tempo, e assim amar a Jesus Cristo, bom pastor, que dá vida por todos nós, que dá seu corpo e seu sangue como alimento, como bebida, como força, como sinal de salvação, deste mistério de amor em que ele envolve as pessoas, em diferentes maneiras, em diferentes ministérios. É um ministério ordenado, diácono, padre, bispo, os ministérios da ministro ordenado da comunhão, da palavra de Deus, do batismo, de confortar as pessoas na pastoral da esperança e assim por diante. Então, a igreja é viva, a igreja não é retrógrada, como dizem os inimigos. A igreja é viva, presente e atuante, é mãe zelosa, que não se esquece de ninguém. Por isso que temos os diáconos, os presbíteros, os bispos, os santos pais de família, mães de família, jovens de todas as idades, amigos do bom pastor,